Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, a gente vai bater um papo aí sobre o que nem a High Yield. Saiu o relatório dele e saiu também uma convocação de assembleia para uma deliberação sobre a emissão. Então bora lá para a tela. Vou passar pelos dois aqui, fazer um dois em um, que vai ficar melhor. O relatório aqui é pequenininho, então dá pra gente falar rápido. Já falei desse fundo antes, né? Um fundo aí de 1,4 bi, tem 10 mil cotistas, são poucos cotistas para o tamanho do fundo, lembrando que esse é um fundo só para qualificado e um fundo que fica dentro dessa esfera do Itaú, então já até aproveitando falando um pouco da emissão, só participa da emissão quem é do Itaú, só vota para decidir se vai ter emissão ou não quem é do Itaú, então acaba que ele fica um pouquinho mais restrito por causa dessas questões. Ele está sendo negociado aí. Agora deu uma quedinha, mas está na casa dos seus 107, por aí. E o patrimonial dele 99, então você está com um ágio de quase 10%, já estava mesmo dando indícios que iria ter uma emissão. Liquidez diária é boa, e ele pagou um dividendo aí de R$1,50, a gente vai conversar um pouco sobre isso mais para frente. Um pouco da palavra aqui do gestor, o fundo está 91% alocado, o restinho está em caixa. Ele coloca aqui que em dezembro foram alocados 68 milhões, taxa média de IPCA mais 10,4, uma taxa boa, né? A gente vê que foram 3 CRIs, eu não vou passar por eles de forma detalhada porque não tem muito o que falar. O primeiro, 26 milhões, taxa IPCA mais 10,5, o segundo, 27 milhões, IPCA mais 10,25 e o terceiro, 15 milhões, IPCA mais 10,5. Fica nessa casa, esse fundo ele trabalha nessa casa aí de IPCA mais 10, mais ou menos. Então, tá aqui, o início do fundo, é um fundo relativamente novo, a taxa de administração dele é um pouquinho puxada ainda, 1,6 é um pouquinho puxada, não tem taxa de performance. Aí ele falando aqui, o pagamento de dezembro vai acontecer dia 13 do 1, R$1,50. Eles trabalham com essa pegada de uma cota média de ingresso, né, para calcular o yield. Vai depender do seu preço médio para você fazer um cálculo, mas em relação ao patrimonial dá um valor bem alto, tá mais de 1,5 aí, bem interessante. Ele dá de novo a nota que já escreveu outros relatórios, essa aqui, ó, em relação ao IPCA, que é o que eu já falei em vários vídeos. No fundo de CRI, o IPCA que a gente recebe no mês, no nosso rendimento, está equivalente a 2 meses anteriores. Alguns fundos é 3, outros é 2, vai variar. Então, quando você estiver analisando um fundo de CRI e for fazer essa análise da correção monetária, você tem que ver que é um valor de IPCA 2 meses antes, 3 meses antes. Aí de novo ele traz essa nota aqui também, em relação à Selic, né, que ele copiou do outro relatório, falando sobre a parcela do caixa, né, que está sendo negativamente afetada. Mais ou menos, né, a gente já vê que a Selic já está em 9,25, já está remunerando bem melhor, então acho que essa nota aqui eles já poderiam dar uma atualizada nela, porque não está tão ruim assim, né. Esse é um ponto novo no relatório, uma coisa nova nos fundos da Quineia, ponto de atenção. Já venho falando desse assunto há vários vídeos, CPTS está fazendo, que outros fundos também estão fazendo, que é a alavancagem em fundos de CRI. Eu mantenho minha opinião que eu falei, que para mim isso é o novo fantasma aí do cotista. A gente sabe que a alavancagem no tijolo, quando veio, também causou desconfiança e tudo, causa problemas, e no fundo de CRI não vai ser diferente. A gente ainda tem que esperar um entendimento pleno aí da CVM sobre essa questão. Enfim, quem viu o vídeo sobre alavancagem, e até do CPTS também, eu comentei um pouco, são basicamente duas estratégias que existem, que é a primeira de você alavancar o fundo buscando resultado mesmo, e a segunda que é você alavancar o fundo, aí você chama a emissão e paga essa alavancagem, que aí você consegue ter uma alocação mais rápida. Mais ou menos tem as duas pegadas hoje que eu consigo enxergar aí, né, nessas alavancagens desses fundos imobiliários. E no caso do Quiné, me parece ser isso. Então a gente vê aqui, ó, nossa segunda opção. Informamos que a gestão fundo optou por realizar provavelmente operações compromissadas lastreadas em CRI. Traz o mesmo permite uma alocação maior de recursos em CRI, o que contribui para aumentar o retorno do fundo. Mas em especial proporciona maior flexibilidade e velocidade de alocação dos recursos nas emissões de cotas. Foi o que eu falei. Vai destacar operações compromissadas, longo prazo, aquela coisa, né, para dar uma amenizada. E eles trazem aqui, ó, que o fundo está alavancado em 10% do PL. E
Qual que é o ponto interessante disso, da gente falar sobre a alavancagem? Deixa eu só pegar aqui os rendimentos históricos do fundo, tá aqui. Depois eu volto. Quando o fundo está alavancado, ele já tem que pagar um prêmio maior. Ponto. Você trouxe um risco maior. Mesmo que seja para você ter uma agilidade na sua alocação. Então a gente vê que ele até chamou emissão agora e tudo. Então é aquela coisa, o fundo está rodando alavancado. Então a gente vê os rendimentos dele, ó, 1,7, 1,35, 1,51, 1,50. Então assim, a gente dá para ver aqui, ó, que teve um aumento no prêmio. E a inflação está se mantendo mais ou menos no mesmo patamar, não teve nenhum salto na inflação e tudo. Então assim, a gente consegue ver que teve um incrementozinho e eu quero ver no pós-emissão, se vai baixar, para onde é que esse valor vai. Ponto interessante sobre essa operação compromissada, essas alavancagens, é que isso pode ser uma pista para a gente de quando vão vir as emissões. Então, agora que os fundos estão colocando claramente no relatório, a gente, conforme aquele vídeo que eu fiz sobre a alavancagem, né, a gente vê que o prazo é mais ou menos de 180 até um ano, 180 dias ou um ano, né? Varia. Geralmente é 180 e prorrogáveis por mais 180, mais ou menos. Então, assim, a gente consegue ver que a partir do momento que o fundo fizer uma alavancagem, uma compromissada, ele tem um prazo para quitar ela. E aí, para quitar ela, ele tem que fazer uma emissão. Então, fica esse pontinho de atenção. Pô, o fundo alavancou? Pô, vai vir uma emissão, uma hora ou outra vai vir uma emissão. É uma pista boa para a gente tentar daí prever as emissões. Sempre que começou a aparecer a alavancagem no fundo, o prêmio tem que aumentar, não tem como. É igual eu vejo o CPTS. O CPTS alavancou e o prêmio continua o mesmo. Então não faz sentido. Na minha visão, não faz sentido. Se alavancar, vai continuar pagando o mesmo prêmio. Que no caso do Kinea parece que aumentou um pouco. Eu quero ver no pós-emissão se vai diminuir, se vai manter, o que vai acontecer. Lembrando, isso ainda é um assunto novo, é algo novo nos fundos imobiliários, então a gente está aprendendo no dia a dia como é que isso vai acontecendo. Então vamos seguir. Está aqui o resumo da carteira. A gente vê a parcelinha indo em crise CDI mais 5, a parcela grande 80%, inflação, que no caso é IPCA, mais 9,77%. Tem um pouquinho de cota de fundo imobiliário e o caixa. Alocação total alocado PL, 105%. Por que dá 105% do PL? Por causa da alavancagem. Então agora a gente vai começar a ver coisas como essa. Um fundo que tem um patrimônio, a alocação em relação ao patrimônio líquido maior que 100%. No fundo do RIS a gente viu que estava 110% e tal. Então é a pista para a gente ver aí o quanto o fundo está alavancado. Aproximadamente 5,5%. Ele colocou lá 10%. Vamos ver até onde que vai bater nas informações e tudo. Então, a gente vê aqui, ó, IPCA, Selic, CDI, os setores, a liquidez do fundo, não precisa falar, né? A liquidez é muito boa. Um pouco da DRE, a DRE dele é muito, eu acho assim, a DRE dos clientes poderia ser melhor, eles poderiam colocar aqui resultado CRI, o que é correção monetária, o que é juros, o que é FII, o que é dividendo, o que é negociação. Então, assim, ficaria melhor pra gente. Uma DRE, podia ficar lá no final do relatório uma DRE bem completa. Essa aqui é boa para você dar uma olhada assim, mas não dá para você ver ela de forma mais detalhada. A gente consegue ver o resultado de dezembro aqui no cantinho, e a gente vê que o fundo tem um lucrinho para distribuir de 5 centavinhos só. Tá aqui os rendimentos, já mostrei, né? Conforme eu falei, os rendimentos deram uma subida aqui em novembro e dezembro. Um pouco da carteira de crise, ele não tem muito o que falar, né? Não tem muita, eles não explicam muita coisa. O que dá para ver aqui, a porcentagem, a gente vê que tem um ou outro está acima de 5%, que esses três aqui, o resto está abaixo. São aí 38 CRIs, tem um fundo imobiliário aqui no meio. Aqui tá as operações de forma letrada, eu não vou passar, quem tiver curiosidade, vou deixar o link do relatório aí na descrição. E bora para o segundo assunto, já aproveitando, que é a convocação dessa assembleia, que é High Yield, assembleia, apuração até às 17 horas do dia 21, aprovação da quinta emissão de cotas, essa emissão aí de aproximadamente 3 milhões e 500 mil cotas. Eles dão que o valor, já aproveitando, o valor vai ser o patrimonial atualizado no dia, né, que
acontecer a assembleia. E aí o que acontece? Eu peguei o do relatório, fiz um cálculo para a gente ter uma ideia, aproximadamente 350 milhões de reais aí que eles querem captar. Uma emissão relativamente pequena para o tamanho do fundo. Os custos de 1,30, a gente sabe que a emissão de Itaú é bem baratinha. Lote adicional de 70 milhões, caso venha acontecer, então somando aqui vai dar aí 420 milhões total. Aí explicando um pouco aqui quem vai participar da Assembleia. Cotistas apresentados ser titulares de cotas emitidas pelo fundo a menos de um ano, de acordo com as cotas de depósito mantidas em instituição responsável pela prestação de serviços de escrituração. No caso é Itaú. Então, se você tem, igual no meu caso, que tem cotas desse fundo na XP ou em outra corretora, que não seja Itaú, você não tem direito a voto e é isso aí. Então a gente vai ficar de olho aí, assim que sair o cronograma da oferta eu passo aqui também, a gente faz a nossa oferta no mercado no secundário aí. Pelo menos vamos ver aí se a cota cai aí para perto próximo dos 100 reais para quem for de fora conseguir participar. De forma indireta, né? Óbvio. Aí aqui, ó, a deliberação vai ser via sistema até as 17 horas do dia 21 de janeiro de 2022. E o resultado no dia 21 de janeiro mesmo. Então é isso aí. Vamos ver como é que vai ser a Assembleia, se vão aprovar. Certamente vão aprovar. E assim que aprovar, eu trago aqui os valores, faço um videozinho curto sobre valores, datas e tudo mais. Fechou, galera? Valeu, até a próxima. Fui!